A voz embargada, não é? Estava eu no quarto, triste, perguntando a Deus por que tudo isso está acontecendo. Quantas lutas, quantas lágrimas, quanto sofrimento. E ali eu pedindo a Deus uma direção, pedindo para que Jesus falasse comigo. Vendo os meus filhos há 5 meses longe, a casa sempre uma solidão. E então eu estava ali chorando, pedindo para que o Senhor lembre das minhas obras, que eu fiz com tanto amor, carinho, a valentia de um homem que estava pisando, no lagar, como Sansão, como Gideão, e lembrando de tudo que eu tinha feito para o Senhor. A igreja, as curas, os milagres, as palavras pregadas, o tempo que eu estava do lado da minha família, de amigos, obreiros e de outras pessoas mais, que mesmo caído nas drogas, envolvido com criminosos, eu tentei ajudar. E logo depois ainda me traíram, me cuspiram, e pedindo a Deus uma direção, dizendo: Senhor, o Senhor lembra tanto tempo que eu deitei e dormi numa igreja, meus filhos no meio de lata de tinta, o bebedouro sendo a nossa geladeira, mais de 13 mudanças, Senhor, no ano, numa Kombi onde as panelas caíam em cima dos meus filhos, com valentia, com coragem, sem negar o requisito da fé, que é enfrentar a morte e herdar a coroa da vida. No entanto, falando essas palavras com Deus e pedindo uma solução, pedindo uma explicação, até quando, Senhor? Como Davi também, ele chorou, ele disse: até quando minhas lágrimas rolarão o meu rosto? Longe dos filhos, longe dos obreiros que diziam me amar, eu comecei a entender que a igreja está passando uma deficiência muito grande. Ela tem milagre, ela tem poder, ela tem palavra, ela tem terno, ela tem Bíblia, mas não tem amor. Não há misericórdia nos corações dos obreiros. Não há compaixão com os olhos que Cristo fitou daquele homem, Bartimeu. Com os olhos fixos de compaixão, o Senhor disse: que tu queres que eu te faça? Os homens são terríveis. E então, calma, meus irmãos, vou mostrar. E então, eu comecei a analisar que uma igreja, nos dias de hoje, é uma pessoa, não é um coletivo. Porque o coletivo não anda coletividade, eles não andam juntos. Eles não andam juntos. O coletivo, ele vive de aparência. O obreiro quer matar o outro. As ovelhas matam o pastor. O hino mal cantado do grupo de jovens será falado depois do cafezinho do ciclo de oração. E tudo isso vai passar. Então, continuo chorando, eu lembrando meus filhos, as fotos, e nenhuma chamada de vídeo poderia fazer com eles. E lembrando dos dias que eles passaram aqui, no ministério, como foi difícil, foi árduo demais, mas foram muitos milagres. Foram milagres e mais milagres. Uma igreja poderosa, 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 que até hoje os vídeos salvam almas. Então eu pedi a Deus: o Senhor ainda tem uma aliança comigo? Me responde. O Senhor tem uma aliança comigo? E Deus respondeu assim: um arco-íris dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Vocês têm noção do que é isso?
esse sobrenatural só acontece com quem é espiritual. E esse arco-íris, quando eu saí do quarto, eu pedi a Deus direção, pedindo para que Ele confirmasse a aliança que Ele tem comigo. E olha o que aconteceu no chão. Isso que vocês estão vendo. As cores. Passando, o Senhor disse, eu vou confirmar. Eu saí do quarto. E ali está o arco-íris no chão. Parece pintado, não é? Mas não é não. Isso é as coisas espirituais. Sinais de Deus, porque Deus é o Deus dos sinais. Deus deu sinais no Egito. Deu sinais na depressão de Elias. Deu sinais no céu, na terra e no mar. Eu perguntei ao Senhor, o Senhor ainda tem uma aliança comigo? Olha o que parece em casa. Ele estava maior, ele está indo embora, ele estava vindo aqui, ó. Agora está indo embora. Então eu vim compartilhar para vocês, para que vocês acreditassem nesse Deus, olhassem para a vida de vocês e não se preocupar com o que os outros falam. Falhas temos, meus irmãos, enquanto vivemos nesse corpo. A Bíblia diz em Gálatas que essa luta da carne e do espírito, ela não vai cessar enquanto a morte não chegar. Todos os dias a carne grita por vícios, por prazeres, mas sabemos nós que isso é coisa do espírito. O Senhor provando que dentro da minha casa tem uma aliança e eu estou assim, eu perdi, eu falei, o Senhor tem uma aliança comigo ainda? E saí do quarto chorando. E Tiago falou, olha pro chão. Tá aí o arco-íris. Ele estava maior, ele estava indo bem lá na frente. Mas é isso para vocês. Ele está indo embora. Ele tá se desfazendo. Vocês estão vendo que está subindo. É o roxo, o verde, o laranja e o amarelo. Olha lá. Olha que coisa mais linda. Ó. Olha só. Parece pintado, né? Olha essa coisa mais linda. O roxo, o amarelo e o verde. Ele tá indo embora lá. Ele tá indo embora lá, gente. Na nossa frente, ó. Nos nossos olhos ele tá se desfazendo. Olha que coisa mais linda, gente. Olha lá, tá sumindo, ó. Olha lá, meus irmãos, que coisa mais linda, ó. Olha lá, tá sumindo, ó. Olha lá, tá no pé da cadeira. Ó, olha lá, no pé da cadeira. Olha lá, meus irmãos. Olha lá, vai ver. Olha só, ele vai sumir, ó, tá sumindo. Ó, tá sumindo. Olha lá, no pé da cadeira. Tá sumindo, olha lá, sumindo. Nos nossos olhos. Olha isso. Já passou do pé da cadeira. Tá indo embora. São vídeos que salvou muitas almas. Esse ministério não teve igual na terra, não. Não teve igual na terra. Nem a Deus e Amor chegou perto desse dia, porque a igreja ensinou a amar, ser doutrinado e viver do amor. Isso, tudo que eu fiz para Deus, ninguém pode apagar. Está escrito no livro das obras. Olha isso. Que coisa linda. Está indo embora. Então é isso, meus irmãos. Passei aqui para dizer para vocês que eu não estou numa fase boa. Está sendo muito difícil para mim. Declaração de renda. Eu sou tesoureiro, eu sou pastor, eu sou dirigente, eu sou o homem que se preocupa com as dívidas da igreja. Eu deixei de pagar o condomínio meu para pagar a casa lá. Tá atrasado aqui. E tô me virando, mas não vamos falar de valores, de dinheiro, não, que isso daí não é coisa da terra. E também não tô pedindo nada para esse irmão. Tô dizendo, arco-íris indo embora. Então, creia. Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus que mostra sinais. Que Deus abençoe vocês para aumentar a fé de cada um de vocês. Tá indo embora. A paz de Jesus. Ore pela minha vida. Orem pela minha vida em nome de Jesus. Para que Deus me dê força. Para que Deus tenha misericórdia da minha alma. E me coloca nessa aliança novamente. Ficam na paz, pois ainda eu sou uma alma. Isso aqui
queria, não alfinetando, mas eu sei que a Cleide ouve ver meus vídeos. Mas Cleide, eu te amo. Embora que a senhora fez comigo na internet, que até hoje as pessoas mandam e-mail falando tudo que a senhora falou. Meus filhos vão crescer, vão ver esses vídeos e vai ficar para sempre destruindo minha família. Mas quando a senhora estava triste, eu estava lá na sua casa, lembra? Orando pela senhora. Eu precisava de um abraço, de uma oração. Não acabar expondo e colocando a vitupéria. Não era isso que Jesus ensinou. Ele disse, amai uns aos outros, assim como os amigos acabou de falar, foi embora. E também ele chamava a senhora de mãe. E eu tava lembrando ali no quarto. Eu tô fazendo agora a parte da senhora. Eu confiei tanto na senhora. Confiei tanto. Tanto. Mas mesmo assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Cristo, eu te perdoo. Sumiu mesmo, irmãos. E dizer uma coisa: todos aqueles que se juntaram para me defamar, eu gostaria que eles juntassem agora para orar por mim. Por que o amor para vocês não acontece, mas a fúria, a facção, que é obras da carne, acontece? Quando se junta 2, 3 ou mais para falar de algo, é faccionado, isso é facção. E Deus aborrece, odeia essas coisas. Que o irmão vai contra o outro. Mas tudo bem. Hoje, se eu tô assim, meio que não depressivo, mas esfaqueado por dentro, é porque vocês me esfaquearam, mas aí aparece o arco-íris. Eu não fiz por dinheiro, eu fiz por amor. Nada eu vou levar deste mundo, nada eu trouxe. Mas graças a Deus foram milhões de almas salvas. E eu posso chegar no céu e dizer: eu ganhei muitas almas. Eu tive um ministério poderoso de curas, de câncer sumir, e o médico fala assim: aonde está esse câncer? Revelações extraordinárias, palavras que não se achou na boca de qualquer pregador. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e espero que todos consigam ainda acreditar e ver o poder do Senhor. Orar uns pelos outros e amar uns aos outros. Sumiu, meus irmãos. A paz.